Eu tenho uma palavra muito de Deus aqui para o seu coração, nesta noite. Quantos querem alcançar o centro da vontade de Deus aqui em suas vidas? Você crê que Deus tem um projeto, um plano para a sua vida, irmão? Quantos creem que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida? Diga amém, Jesus. Então, qual seria o nosso desafio? Se nós cremos que Deus tem um plano, um projeto, um propósito bom, agradável e perfeito para a minha vida, deveríamos todos nós desejá-lo. Sim ou não, irmão? Quantos desejam aí? E se você crer nesse Deus, crer que Ele tem esse plano para a sua vida, quantos desejam alcançá-lo aí? Diga amém, Jesus. Então, por que muitas vezes não alcançamos? Por que estamos tão distantes quando olhamos para nós? Olha que coisa fantástica, irmão. A Bíblia, ela acaba nos confrontando de uma maneira tão absurda, né? E acaba nos deixando em choque, né? Eu não sei você, mas eu tenho vivido os dias assim, eu tenho batido nessa tecla insistentemente, entende? Porque eu creio realmente na palavra de Deus, sei que Deus tem planos maravilhosos para a minha vida e eu quero vivê-los. Amém, amados? Mas a vida, ela é feita de decisões, de escolhas, e muitas vezes fazemos as escolhas erradas, tomamos os caminhos errados, né? Tomamos decisões erradas, e querendo ou não, a sua decisão e a minha nos leva para lugares às vezes fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, e aí muitas vezes passamos por dificuldades, por dores, né? Devido a isso, né? Então, como alcançar o centro da vontade desse Deus? Como nos guiar, irmão? Como fazer isso? Nós temos um exemplo maravilhoso de Jesus. Sim ou não, irmão? Jesus pisou nessa terra e a Bíblia diz que Ele cumpriu cabalmente. Jesus não se desviou nem para a esquerda, Jesus não se desviou nem para a direita. Jesus nunca esteve fora do lugar e fora da hora. Foi combatido muitas vezes. Jesus, Lázaro morreu. Se o Senhor tivesse aqui, não teria isso acontecido. Jesus falou: não, minha querida, eu estou chegando na hora certa. Se eu estivesse aqui, ele não teria morrido e o nome de Deus não era glorificado. Foi o meu atraso que proporcionou esse milagre que vocês vão assistir, e o mundo vai dar glória a Deus. Amém, queridos? Olha que bênção. Jesus tinha que passar por Samaria quando foi salvar aquela mulher lá no poço, e a Bíblia diz que Jesus, nasceu o desejo dele de ir para Samaria. Os discípulos cercam Jesus e falam: Senhor, o Senhor está doido? O Senhor vai para aquele lugar, eles vão te matar, o povo lá não gosta do Senhor, o que o Senhor vai fazer lá? E Jesus fala: não são 12 as horas do dia, quem anda de dia não tropeça. Se Deus tem esse plano para a minha vida, eu passarei por lá ileso. Amém, queridos? Então, o que acaba fazendo com que nós erremos o alvo, saiamos da rota? O que faz com que nós saiamos da rota, irmão? O que pode nos colocar na rota? Como identificar isso, irmão? Estou fazendo uma pergunta para vocês, silêncio na plateia. Como, irmão? Por que Jesus andou 100% na direção correta, sem nunca equivocar-se? Por quê, irmão? Jesus era homem como eu e como você, sim ou não? Sim ou não, irmão? É o que nós cremos, é o que eu creio, é o que eu estou pregando aqui, eu acredito nisso. Se você não acredita, é isso que eu acredito. Jesus, enquanto esteve aqui, encarnado, ele foi 100% homem. Teve sede, fome, raiva, todos os sentimentos, fez xixi, fez cocô, não sei se vomitou, não sei se passou mal, não sei se teve dor de cabeça, mas ele foi um ser humano como eu e como você, e ele sentiu as mesmas coisas que sentimos. Mas por que Jesus nunca equivocou-se, nunca saiu da rota? Hein? Obediência. Que bênção, glória a Deus. Então às vezes somos desobedientes, mas o que o levou a ser obediente? E aí eu dei um tema para isso tudo aqui, e nós vamos começar a desenvolver isso aqui, irmão. E eu coloquei aqui: homem carnal versus homem espiritual. A Bíblia nos orienta em cima disso aqui, irmão. Quem pode alcançar a vontade de Deus? O homem carnal ou o homem espiritual?
Só existe uma maneira, irmão, uma única maneira de eu e você irmos em direção a Deus, ouvirmos a Deus, obedecermos a Deus, sentirmos a Deus, enxergarmos a Deus, percebermos a Deus, discernirmos a Deus. Só existe uma maneira, irmão, através do Espírito. Carnalmente falando, nós não conseguiremos isso, é impossível. Então, quanto mais espiritual você for, quanto mais o teu homem espiritual se fortalecer, mais perto da vontade de Deus você vai estar. Você pode dizer amém para isso? Isso é fato, é bíblico, está aqui. Agora eu queria trazer alguns exemplos, e eu queria usar um personagem muito conhecido, dois personagens muito conhecidos por nós, que ilustraria muito tudo isso, para que nós pudéssemos tirar exemplos de como fazer, do que realizar então. Oh, pastor, como então? E eu queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 25. Um personagem muito conhecido por nós. Dois personagens, alguns personagens, né? Muito conhecido por nós. Gênesis 25. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 26. Irmão, tem uma riqueza muito grande em tudo isso que eu vou ministrar ao seu coração essa noite. E creio eu mesmo que Deus poderá fazer grandes coisas em nossas vidas esta noite, amém? Muito ensino, muita riqueza tem aqui. Gênesis 25, 19 a 26. Tem muitas respostas para suas perguntas. Eu tenho dito que a Bíblia é o livro que tem as respostas de Deus para as perguntas dos homens. Então, se você tem perguntas, aqui estão suas respostas. Você pode dizer amém para isso? Então aqui hoje tem muitas respostas para as suas perguntas aí. Então vamos lá. Gênesis 25, do 19 ao 26. Gênesis 25, do 19 ao 26. É o que nós vamos ler. São estas as gerações de Isaac. Nós não gostamos muito de ler genealogia. Quantos já compartilharam isso comigo aqui? Nossa, pastor, eu vou ler a Bíblia, não chega em genealogia. Nossa, Deus, é chato demais. Mas é importante. Tudo que está na Bíblia é relevante. São estas as gerações de Isaac. Filho, quem foi Isaac, irmão? Filho de Abraão. Filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa, quem, irmão? Rebeca. Quem era a esposa de Isaac? Toda vez que eu vejo Rebeca, eu lembro do Moraes. Lembra, Moraes? Da Rebeca lá do acampamento, irmão? Nós estávamos acampados, e a primeira vez na vida o Moraes foi acampar com a Rebeca dele. Aí caiu um dilúvio, irmão. Ô Senhor, como essa noite foi maravilhosa. Não é por causa da tortura, não. Irmão, um dilúvio, cara. E o Moraes falou assim, e a minha Rebeca desesperou dentro da barraca. E ele achou que tinha tanta chuva, e a lagoa era próxima, que a barraca começou a balançar na cabeça da Kátia. A barraca estava flutuando, já ia para dentro da lagoa, irmão. E ela não tinha coragem de sair de dentro da barraca. E o Moraes falou, oh meu Deus. Aí quando ele falava, Rebeca, Rebeca. Toda vez que eu leio Rebeca, irmão, Deus me remete lá naquela cena, e eu morro de rir sozinho. Glória a Deus por isso. Ai, Senhor, não sei. Nunca mais você acampou, né, irmão? No grupo de crescimento, no grupo de apoio, você vai ser curado, irmão, desse trauma da barraca inundada. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Fala assim, glória a Deus. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações
há no teu ventre. 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Pronto, até aqui. E nós vamos extrair tudo a partir daqui, irmão. Jacó representa o homem espiritual. Esaú representa o homem carnal. Jacó representa o homem espiritual. Esaú representa o homem carnal. Então, nós precisamos entender, irmão, que a vontade de Deus, ela será revelada, ela será conquistada, ela será vivenciada por quem, irmão? Pelo carnal ou pelo espiritual? Hein? Se você acredita que Deus tem um plano para a tua vida, se você acredita que Deus tem uma vontade maravilhosa para a tua vida, você só conseguirá vivê-la na íntegra se você aprender a ser um homem espiritual, se você buscar ser esse homem espiritual. Então, eu quero ler um texto com você para consolidar isso. Romanos capítulo 8. Abra lá, por favor. Atos. Depois de Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 8. Olha que texto bacana. E nós vamos voltar lá no... Nós vamos voltar no texto, mas eu quero te dar a base bíblica para isso. Eu estou te dando o exemplo com pessoas para que você possa entender, mas eu quero te dar a base bíblica para isso. Olha que coisa tremenda, irmão. Isso aqui é um princípio tremendo, divino. Amém? E que se cair no teu coração, você vai entender, e isso vai se tornar muito claro e passará a ser um objetivo na sua vida. Isso tem que ser um objetivo na sua vida e em minha vida. Amém, queridos? Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 ao verso 8. Preste atenção. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quantos querem ter vida e paz aqui? Diga amém, Jesus. Fala assim: eu preciso ser espiritual se eu quero ter vida, se eu quero ter paz. Porque se eu for carnal, para onde eu vou, irmão? O que a Bíblia acabou de dizer aqui? Para onde está apontado aquele que é carnal? Para a morte. Quantos querem a morte? Fala-se misericórdia. Então, você precisa, e eu preciso, desenvolver o nosso lado espiritual. Amém, queridos? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmão, só existe uma maneira de eu e você agradarmos a Deus, estando no centro da vontade dele, sendo homens e mulheres espirituais. Se eu e você formos homens e mulheres carnais, a tendência das nossas escolhas, a tendência de nossas decisões, quando eu as faço na carne, quando eu as faço na minha força, quando eu as faço no meu braço, quando eu as faço motivado pelo meu coração, quando eu as faço motivado pelo meu ser, pelo meu ímpeto, né? Às vezes agressivo, às vezes duro, às vezes bronco. Todas as vezes que eu tomo uma decisão movido pela carne, eu estou tendencioso, irmão, a estar tomando uma decisão que vai me levar para a morte. Às vezes, literalmente falando isso. Amém? Às vezes, literalmente falando. Quantas pessoas morrem, literalmente, por uma decisão dessa? No ímpeto. Nós temos assistido isso aí direto. O cara vai assaltar por causa de um relógio, né? Eu clamo ao Senhor e peço a misericórdia dele sobre a minha vida,
direto, irmão, porque eu sou um alvo para um incidente desse. Confesso a você, eu oro continuamente para isso, né? Isso é maior que eu, entende? Espero nunca viver isso, e se algum dia viver, que Deus me dê graça, me dê sabedoria, porque a Bíblia diz que o sol nasce para justos e para ímpios. Então nós estamos sujeitos. Eu não estou livre, isento de passar por um confronto desse, de passar por uma tentativa de assalto. Espero, em nome de Jesus, que isso nunca aconteça comigo nem com você. Amém, queridos? Já ensinei isso para vocês, dê graça, né? Tenham sabedoria, tenham expertise. Falei, eu tenho batido na tecla, e hoje eu vi uma líder em treinamento nosso, uma abençoadinha do louvor, vou falar o nome dela aqui, não tem problema, Flavinha. Estava chegando aqui a Flávia. Eu falo Flavinha, a Adriane fala, que Flavinha? Flávia, a Flávia, porque é novinha. Ouça aqui, irmão, vem a bichinha ali na porta da igreja. Uma capinha imitando um iPhone, um cabinho branco. Não sei o que ela está cantando, não. Espero que seja um louvor, pelo menos. E eu fui andando lá dentro, parei e falei, e aí, irmã? Não sei o que. Nem vi, irmão. E ela estava vindo lá do shopping. Quantos aqui já foram assaltados aqui nessa região e roubaram seu celular, irmão? Levanta a mão. Tem alguém aqui que já foi? 1, 2 ali. Como é que roubaram, irmão? Isso aí. Estou panguando. Não, irmão. Não pode. Então, fique atento, irmão. Nós vivemos dias assim. Aconteceu o terrível. O cara chegou e enquadrou. Me deu o celular. Aí onde entrou esse parênteses que eu abri. Irmão, é maior que eu. Quando eu vejo essa cena, todas as vezes que eu vi essa cena, não foi comigo não, eu vi. Na hora que eu assustei, eu já estava lá dentro do problema. De parar o carro, de descer, de afrontar. Um negócio, não sei o que acontece comigo. Eu sinto que dentro de mim tem um apelo, um grito contra a injustiça, contra a desigualdade. E eu sei que quem sou eu, não consigo resolver nada disso. Então, eu temo por isso. De alguém chegar, me deixa o celular aí. E eu olhar para o cidadão, eu não sei se eu vou conseguir fazer assim. Leva, moço, quer o relógio? Leva, né? Mas isso é ser espiritual, irmão. Ter domínio próprio. Amém, queridos? Ter quebrantamento, ter sabedoria. Porque o contrário disso pode gerar o que, irmão? Literalmente a morte. Nós assistimos aí na televisão, você já está cansado de assistir. O cara resiste por causa de uma porcaria de um celular, toma um tiro. Perde a vida por causa de uma bobeira. Perdeu a vida por quê, irmão? Carnalidade. Quantas pessoas se envolvem em trânsito, saem para briga, coisas absurdas. Por causa de quê, irmão? Carnalidade. Então, irmão, a Bíblia está nos dizendo aqui, o homem carnal, ele tem a sua vida direcionada para a morte. O homem que consegue desenvolver o seu espiritual, ele tende a ter vida e paz. Quantos querem ter vida e paz aqui? Diga amém. Amém. Então, vou te dar alguns pontos aqui. Quem é o homem carnal, irmão? É aquele que vive sem se importar muito com Deus. É uma característica. O homem sabe que o que ele faz, Deus não aprova. Então, quantas pessoas sabem disso, irmão? Eu estou fazendo o que é errado. E aí, deixa eu te dar assim um feedback, um sinal, irmão. O que muitas vezes impedem as pessoas de vir para Deus é até isso, irmão. Eu sei que o que eu faço não agrada a Deus. E aí, a tendência é, em vez de eu mudar para agradar a Deus, eu nem me aproximo. Eu não consigo chegar, porque eu sei que isso não agrada a Deus. Então eu prefiro não estar perto, eu prefiro não ir. É equivocado, né? Então, isso são características, né, de pessoas carnais. Então, o homem carnal, ele se caracteriza por pensar nas coisas carnais, ocupar-se no que o conduz para a morte. Tem coisas que nós sabemos, irmão, que isso é prejuízo, isso é morte, mas o cara insiste, ele gasta seu tempo, gasta sua energia, né? Os seus desígnios são inimizade contra Deus. Quantas coisas fazendo, sabendo, né? O cara que faz as coisas sabendo que ele está desagradando a Deus, que ele está ferindo um princípio de Deus. Algumas vezes fazemos por ignorância, mas outras não. Eu sei, mas eu sou carnal, eu não consigo. A carne vence. O meu desejo é maior do que o desejo de Deus. A minha vontade, ela
suplanta a vontade de Deus. E eu parto nessa direção. Isso aqui são sinais de que você é mais carnal do que espiritual, né? São rebeldes contra Deus. Ah, a Bíblia diz isso. Ah, mas a Bíblia diz, mas eu não consigo fazer, ou não quero fazer, rejeito em fazer. Se a Bíblia diz, e eu sou espiritual, eu vou obedecer, irmão. Jesus foi 100% obediente. Por que Jesus foi 100% obediente, irmão? Porque ele foi 100% espiritual. O que o levou a vencer o Getsêmani foi ser espiritual. Porque ali foi o ápice da carnalidade de Jesus, ao ponto dele falar: Deus, tem outro jeito não, me livra dessa, Pai, me livra dessa. Mas aí o Espírito venceu a carne. Mas seja feita a sua vontade. A minha carne está falando: eu não quero morrer, eu não quero sofrer por esse povo. Mas o meu Espírito diz: a sua vontade é imperativa em minha vida, Senhor. Faça do seu jeito. Eu me sujeito à sua vontade. Isso é ser espiritual. É fácil, irmão? Não é fácil. Mas se você quer ter vida e paz, você precisa fazer isso, irmão. Então, características de um homem espiritual: viver segundo o Espírito, uma pessoa que se rende à vontade de Deus, uma pessoa que vive pela fé. Amém? Ou seja, quando a vontade de Deus, quando o Espírito vence a carne. Eu estava doido para fazer isso, mas não vou fazer. Liste, irmão. Liste coisas. Assim, eu sempre gosto de fazer isso. Às vezes nos meus discipulados, os meninos até comentam, eu gosto de fazer isso aqui para mim, para ajudar as pessoas. Liste, pega um papel. O que você poderia mudar? O que você precisaria transformar? Quais áreas em sua vida afloram a sua carnalidade? A minha carnalidade, ela é aflorada nessa impetuosidade, né? Nessa minha maneira de ser, de reagir. Isso aqui é taitum, é na hora, mexe tudo dentro de mim. Então hoje é uma guerra contínua. Eu vivo essa guerra todos os dias, irmão. Todos os dias eu vivo essa guerra, assim, ó, dentro de mim. É desgastante, mas é uma guerra do espírito contra a carne, né? De eu agir desse jeito, mas eu não posso agir desse jeito. O Espírito tem que vencer. Então eu preciso orar, jejuar, clamar a Deus. Porque eu sei que se eu agir conforme a carne, eu estou lascado. Quantos exemplos eu já dei para vocês aqui, vergonhosos. Graças a Deus, Deus me livrou de confusão dentro de banco, confusão no trânsito. Deus já mudou. Muitas coisas o diabo já perdeu força em minha vida, em cima da minha mudança. Porque eu era um alvo contínuo. Irmão, eu nunca... Estou te falando diante de Jesus, e o Espírito Santo é testemunha. Depois da minha conversão, eu nunca tropecei mais em alguns pecados. Bebida, sexo, adultério, coisas desse jeito. Eu sempre tropecei. Todos os meus tropeços, depois da minha conversão, foi aqui, ó, na ira. Era briga dentro de shopping, por causa de vaga de estacionamento. Briga no meio da rua, por causa disso, gente folgado furando fila, gente que não sei o que, e aquilo era maior que eu. Na hora que eu assustava, literalmente algumas vezes saiu para os frontes. Coisa mais absurda do mundo. Já bati carro 2 vezes por causa disso, de nego me afrontar. Ah, o que você está achando? Passa por cima. Acabou. Arrebentou tudo. Podia ter dado confusão, né? 2 vezes eu fiz isso, né? Puxa, coisa absurda isso. Já imaginou isso, irmão? O cara fecha o cruzamento, eu nervoso, falei: que bonito, hein, moço? Agora aí nem você nem ninguém. O seu individualismo está prejudicando todo mundo. Ah, passa por cima. Esse é o pedido, é uma ordem. Meti um primeirão, eu entrei para dentro do templo do carro, que eu dobrei no meio. Explodiu tudo, fumaça, confusão. Graças a Deus. Parou ali no material. Que aquilo, se o cara está armado, se o cara é um policial, se o cara é um doidão, um ladrão, seja o que for. Por quê, irmão? Carnalidade. Não aguenta ser afrontado. Aí a carne toma decisão errada. Então, quantas pessoas, por causa de um momento desse de carnalidade, têm a sua vida destruída? Essa vez do templo, irmão, literalmente, eu poderia ter matado esse velho. E eu fui com toda a minha força. Não morreu porque ele não tinha que morrer. Deus tinha um plano na minha vida. Porque eu acelerei. Se o carro tivesse tido força, eu tinha
Se eu tivesse um jipe ou um tanque de guerra, eu tinha passado por cima dele e saído do lado de lá. Então, às vezes, eu vejo essa última passeata, não sei se vocês viram a cena, né? Cercaram o carro daquele empresário, começaram a balançar, a bater. É porque o cara está errado, Mas na hora, irmão, as coisas acontecem, é isso aqui, né? Aí começa a bater, uns devem ter dado uns tapas no vidro e xingado o cara, e ele endoidou o cabeção lá, meteu uma primeira e acelerou para cima do povo, né? Então, às vezes, 1 minuto matou um, aleijou outros, destruiu a vida dele, porque isso foi filmado, vai acabar com ele, né? Muito problema, matou a vida de uma pessoa, destruiu uma família inteira. Imagina quanta consequência. Quantos estão entendendo o que eu estou te falando? Em cima de uma ação errada, né? Então nós que aqui estamos, irmão, precisamos desenvolver isso em nós. Amém, queridos? Eu e você precisamos crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso, irmão? Deus conhece você, Deus gerou você com esse propósito. Então, eu quero ler isso com você, para que você pudesse reforçar e nós encerrarmos hoje, e eu quero dar continuidade posteriormente nessa mensagem. Hoje eu quero levar você a pensar só sobre isso. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Jeremias capítulo 1, por favor. Jeremias capítulo 1. A Bíblia fala exatamente sobre isso. Deus tem um plano para a sua vida, meu querido, minha querida. Você pode dizer amém para isso? Deus tem um projeto para você, irmão, em nome de Jesus. Então eu e você precisamos ser homens e mulheres espirituais para alcançarmos o que Deus tem para nós. Amém, queridos? Deus tem vida para você, diga amém. Deus tem paz para você, diga amém. Mas se você quer ter vida e paz, você precisa ser espiritual. O homem carnal precisa ser extinto da sua vida, em nome de Jesus. Ele precisa ir para a cruz. Fala assim: o meu homem carnal precisa ir para a cruz. Ah, meu Deus, vai doer, irmão, mas vai ser uma bênção. Oh, Senhor, a dor da crucificação é absurda. Ah, irmão, mas o gozo da ressurreição é sobrenatural. Amém? Quantos dizem amém? Jeremias capítulo 1, verso 5. Deus conhece você, irmão. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes de você estar no ventre da sua mãe, irmão, Deus já te conhecia. Deus tinha um plano para a sua vida. Deus tinha um propósito maravilhoso para você. Você pode dizer amém para isso, irmão? Ah, mas por que então hoje eu me encontro tão fora da vontade de Deus? Porque Deus estabeleceu um princípio também tremendo, irmão. E aí eu quero bater nele com você. Gênesis 25, vai lá. Volta lá no Gênesis. Gênesis capítulo 25. Olha que riqueza tem aqui, irmão. Gênesis 25. Nós vamos ler a partir do verso 27. Ai, Jesus, maravilhoso. Pena que o tempo é pequeno. Gênesis 25. Se Deus tem um plano maravilhoso para você e para mim, por que nos encontramos fora do plano de Deus? Se isso é sabido por nós. Tem gente que nem sabe disso, mas se eu e você que sabemos, por que nos encontramos fora? Porque Deus também estabeleceu um princípio, irmão, que é o da liberdade de escolha, o princípio do arbítrio. Você é livre para fazer o que você quiser. Quantos dizem amém? Eu sempre comento com os meus discípulos, comento na igreja. Eu sou obrigado a estar aqui hoje, irmão? Eu posso agora. Nós vamos sair na pancada então, eu vou sair. Eu não sou obrigado a estar aqui, irmão. Não sou. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Deus concebeu isso para nós. E é difícil isso, entende? Porque às vezes nós olhamos para as pessoas e ficamos malucos, porque queríamos que as pessoas fizessem isso ou aquilo. Irmão, mas se nem Deus faz aquilo que você não quer, entre aspas, quem sou eu para decidir por você? Amém, queridos?
Deus apontou o melhor para mim. Deus tem um plano maravilhoso em minha vida, e eu tenho certeza disso. E Deus também tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tenha certeza disso. Mas você é livre para escolher. E aí, olha esse texto tremendo. Gênesis 25, do 27 ao 34. Diz assim: cresceram os meninos. Nós estamos falando lá de novo de Jacó e Esaú. Cresceram os meninos. Oh, teteiazinhas. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Esaú era o filhinho do papai, Jacó o filhinho da mamãe. Amém? Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. Ao homem natural aqui, irmão, ao carnal. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha para você ver, irmão, Deus tinha um projeto para Jacó, Deus tinha um projeto para Esaú. Amém, queridos? Era isso que Deus tinha. Esaú, carnal, tomou uma decisão equivocada. Num momento de fome, a carnalidade falou mais. Ele falou: nossa, eu estou com fome. Jacó, me dá um pouco de comida. Jacó falou: de jeito nenhum. Jacó não dá nada. Jacó vende, quer. Mas o que eu quero? O que eu preciso? Você vai me doar a tua bênção. Você vai me doar o teu propósito, o direito que estava para você. O que era seu, você vai trazer para minha mão. Aí manifestou a carnalidade. O que adianta? Bobagem, estou com fome. É melhor resolver agora. Estou morrendo de fome, estou desesperado. E dá isso. E fez. Isso aqui, irmão, mudou o curso da vida desses dois homens. Mudou o curso da vida de Jacó, de Esaú, em cima de quê? Da carnalidade, irmão. A decisão de Esaú de vender a sua primogenitura foi efetuada por alguma pressão, irmão. Deus pressionou Esaú que fizesse isso, irmão? Houve alguma pressão? Não houve. Decisão dele, irmão. O cara ficou com fome, então Deus respeitou. Deus podia ter intervido. Não, o primogênito é você. Já foi planejado desse jeito e eu não abro mão disso. Jacó, não adianta querer comprar, que eu não vou outorgar isso. Não, irmão, o direito é do cara, o projeto era para o cara, mas ele não quis. Então, irmão, nessa noite eu posso te afirmar, irmão, Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós aqui, irmão. Mas Deus respeita você e a mim. Você pode querer ou não querer. Você é livre, irmão. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Você hoje está aprendendo. Puxa vida, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso ter a presença de Deus em meu coração. Espírito Santo, seja o Senhor a me guiar. Seja o Senhor a me direcionar. Que seja a tua vontade sendo estabelecida sobre a minha vida. Ou você pode picar o pé nisso tudo, irmão, e falar: que Deus que nada. Eu sou grandinho, sei fazer o que da minha vida, e vai ser desse jeito. Eu quero assim, quero assado, e boa. E vai se cumprir, irmão. Vai se cumprir. Vai gerar dor, vai gerar sofrimento. Isso aqui transtornou a vida, né, de Jacó, transtornou a vida, né, de Esaú. Quanto transtorno causou isso tudo aqui por causa da carnalidade desse homem. Jesus passou pelo mesmo. Jesus, após ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, e Jesus foi para onde, irmão? Para o deserto. Aí aparece o diabo. Irmão, qual é a função do diabo? E aí eu vou encerrar com isso aqui, porque é um grande ensino para você e para mim, e nós fechamos com isso aqui. Qual a função do diabo, irmão? Colocar iscas para nós. E o diabo, Jesus estava no deserto, ser humano como eu e você, tem fome. E o diabo fez uma proposta para ele, para trocar a bênção pela comida. Jesus tinha necessidades, e o diabo foi oferecendo oportunidades, sugestões.
julgando iscas. E muitas vezes o carnal. O que foi a isca para Esaú, irmão? O cozido. Estômago lá no fundo. Na hora que o homem chegou, Jacó tinha acabado de jogar sazon. Aí veio o cheirinho. Esaú olhou e falou: ai, meu Deus, me dá um pouco. Não dou. Troca comigo. Está trocado. Que adianta a fome? Não. Então, irmão, em nome de Jesus, querido de Deus, Deus tem um plano para a sua vida. Jesus venceu porque ele foi 100% espiritual. O diabo oferecia e ele falou: não quero, não vou, não posso. Amém? Eu tenho um propósito. Deus me criou com uma missão. Deus tem um plano para a minha vida. E eu não vou me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, ainda que você me ofereça a melhor coisa desse mundo. O lado espiritual vai falar mais alto. Amém, queridos? Irmão, não jogue a sua vida fora por um ato de carnalidade. Deus tem um plano maravilhoso para você. Amém, queridos? Não deixe que um par de coxas mude o seu destino. Não deixe que um copo de bebida mude o seu destino. Não deixe que um volume de dinheiro estrague a sua vida. Não deixe que um momento de ira faça você fazer uma doideira. Eu me arrependo, peço perdão e tenho a misericórdia de Deus me alcançando até aqui. Mas até quando isso vai? Então, que Deus nos dê graça, irmão. Que eu e você sejamos homens e mulheres espirituais. Porque se assim formos, irmão, Deus entregará em nossas mãos, ou melhor, nós alcançaremos aquilo que Deus separou para cada um de nós. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então não deixe a carnalidade impedir isso, irmão. Ah, tem uma grande bênção de Deus hoje aqui, mas eu estou com tanto sono, eu estou tão cansado, estou com tanta preguiça que eu não vou. Ah, domingo que vem tem culto, perdi hoje. Ah, temos a nossa escola de líderes. Quantos abrem mão às vezes por conta disso, irmão? Ah, é uma festa, é um churrasco, ah, é um amigo que me chamou. Poxa, mas eu tinha um compromisso. Ah, depois eu resolvo isso, eu dou uma desculpa lá, né? Irmão, cada decisão que você faz muda o curso da sua vida. Cada decisão. O casamento. Quantas pessoas têm as suas vidas destruídas por causa de uma relação sexual? O cara tinha um plano, um curso maravilhoso de vida. Aí o diabo coloca uma sedução na frente do cara. E o cidadão não suporta uma noite. Acontece um fato. E aí um erro vai produzindo outro erro. E na hora que a pessoa assusta, tomou um rumo gigante, né? Quantas pessoas a gente vê assim, irmão? Tiveram as suas vidas mudadas por causa da carnalidade. Então, irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa prevalecer na sua vida. Amém? Que o lado espiritual possa prevalecer na sua vida. Então, domingo que vem, como então, pastor, podemos fazer com que cresça? Como podemos desenvolver o nosso lado espiritual? Domingo que vem nós vamos concluir isso, trabalhar mais sobre isso, orar mais sobre isso, buscar mais princípios sobre isso, porque isso pode levar você da morte para a vida e para a paz. Amém? Quantos querem vida e paz? Então você precisa ser espiritual, irmão. Fale para o teu vizinho, irmão, se você quer vida e paz, seja espiritual. Amém? Vamos orar então. Coloque-se de pé aí no teu lugar, em nome de Jesus. Você não vai trocar a tua bênção por um prato de lentilha. Amém, queridos? Você pode dizer amém para isso? Quantos não querem trocar o seu destino, alterar o curso do seu destino por um ato carnal? Aqui diz amém. Talvez uma situação, irmão,
pode mudar a sua vida. Eu já dei trocentos testemunhos meus, irmão, e eu vejo a misericórdia de Deus na minha vida, porque eu já fiz muitas coisas movidos pela carne. E eu não tenho problema de falar isso aqui diante de câmera, diante de qualquer coisa, não. Eu já tive a oportunidade de matar, já tive arma, nunca matei. Por quê? A misericórdia, de verdade, irmão, a misericórdia. Porque eu já tive arma com bebida e com droga e gente na minha frente, e eu só não matei porque Deus teve misericórdia. Porque se a pessoa tivesse pulado para dentro de mim, ela teria morrido. E aí eu te afirmo, irmão, se eu tivesse morte sobre a minha vida, talvez, quase que com certeza, eu não estaria aqui. Amém? Já fiz coisas tão erradas com carro, abusos de trânsito, absurdos, roleta russa de carro. Eu fiz tanta coisa, irmão, movido pela carne, que poderia ter mudado o curso da minha vida. Nem casado eu era. Não existiria pastor Adriane. Não existiria pastor Adriane. A Adriane existiria, não sei se seria pastor Adriane, mas com certeza não existiria Marina, não existiria o João Batista. Vocês conseguem imaginar isso aqui, irmão? É porque a gente não para pensar, irmão. Eu já falei isso aqui uma vez. Se eu não me caso com a Adriane, não existiria a Marina nem o João Batista na terra. Olha, Lucas, estava lascado esse menino, tadinho dele. Ele ia ter que se virar lá pro bandeirinha da vida mesmo. Nada contra o bandeirinha, amém, irmão? Nada contra o bandeirinha, me perdoe, amo vocês do bandeirinha, né? Que benção. Mas ia ter que se virar, mas não ia ter a Marina. O bandeirinha tá lá, mas não ia ter a Marina, amém? Quantas coisas eu deixaria de viver, amém? Então, irmão, é muito importante isso, irmão. Irmão, não mude o curso que Deus traçou para você, irmão. Persiga o curso que Deus traçou para você. Persiga os alvos que Deus tem para você. Persiga os planos que Deus tem para você. Mas só existe uma maneira de você identificá-los, irmão. É pelo Espírito, não é pela carne. Não é, irmão, não é pela carne. Então você precisa orar, eu preciso orar todos os dias. Senhor, me dê graça, me dê discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Você e eu precisamos todo dia colocar nossa vontade na cruz e falar: Senhor, que a tua vontade sobreponha a minha, me dê força, me dê graça, me dê discernimento, me dê sabedoria. Você precisa desenvolver hábitos de orar, de jejuar, de fortalecer o teu espírito. Domingo que vem nós vamos falar sobre isso, mas vamos orar por isso hoje, amém? Senhor, nessa noite aqui estamos nós, crendo que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Cada um que se encontra neste lugar, Pai, foi gerado pelo Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor nos conhecia, ó Deus, e o Senhor nos chamou pelo nome antes de estarmos no ventre de nossas mães. O Senhor tinha um plano para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, então te pedimos nessa noite, Espírito Santo, seja o Senhor mesmo a conduzir cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Livra-nos da morte, ó meu Deus, porque a tua palavra diz que as nossas decisões movidas pela nossa carne nos conduz para a morte. Ó Deus, nós queremos alcançar vida, nós queremos alcançar paz, mas isso só é possível se for o teu Espírito que mover e guiar nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê força, ó Deus, para a cada dia tomar nossa cruz. Deus, nos dê força para cada dia tomar a nossa cruz. Ah, Senhor, que o homem espiritual cresça e o que o homem carnal diminua. Mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Assim oramos nessa noite, no nome de Jesus. Fala assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu decido colocar a minha carne na cruz do Calvário e declaro que o teu Espírito é o único capaz de produzir vida, de produzir paz. Fala: eu preciso e eu quero ser espiritual, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, se eu e você
buscarmos andar no Espírito, nossa vida vai ser muito melhor. Amém, amados? Eu quero, antes de orar encerrando, te lembrar, neste sábado agora, próximo, será a nossa vigília. Nós marcamos 4 vigílias para o ano. A primeira aconteceu e nós estávamos no acampamento. Então será neste sábado, a segunda vigília, de 12h às 6h. Com qual o tema? Fôlego de vida. Então, eu quero desafiar você, irmão, a colocar tua carne na cruz, amém? E vir buscar a presença de Deus, vir receber fôlego de vida, vir receber do Espírito Santo aqui, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, você vai receber um e-mail, um contato nosso, né, para que possa trazer alguma coisa. A gente sempre faz isso, né? Cada um traz um bolo, um traz um café, alguma coisinha, para durante a vigília, essas 6 horas, nós vamos tendo alguns intervalos para que nós também possamos nos alimentar, ter comunhão, mas será uma grande bênção, amém, amados? Não perca isso, irmão, não perca isso. 4 vigílias no ano inteiro, né? É importante orar, amém? Quando eu oro, eu fortaleço o meu homem espiritual, amém? Então, sábado, que horas, irmão? 12h, de 12h às 6h estaremos aqui orando no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, Deus guarde você, que o sangue de Jesus esteja sobre sua vida, que Deus dê ordem aos anjos dele a seu respeito, amém, queridos? Vá em paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo.